Olá, sou Daniel Mendes, esse é o canal Academia da Pesquisa e o objetivo desse vídeo é servir de guia para a análise dos dados quando você vai escrever um artigo científico. O início da análise dos dados é feito pela estatística descritiva. É o momento em que você organiza as informações que você obteve, tanto descrevendo em números, quanto organizando por gráficos e tabelas. Depois, o que é feito é a resposta aos seus objetivos através da análise das variáveis, é o que chamamos de estatística inferencial. Você apresenta os testes de hipótese, a relação entre as variáveis, sempre focando na resposta aos seus objetivos. O primeiro passo na descrição dos dados é a estatística descritiva, que organiza e resume as informações. Essa organização pode ser com a descrição no texto dos seus dados, com tabelas ou gráficos. Este é um exemplo de uma tabela de um artigo científico. Sempre a tabela 1, a primeira tabela, é a tabela em que você expõe todos os dados epidemiológicos da sua amostra. Então, na tabela 1, todos os dados, as características clínicas da sua amostra estudada é colocada, sem necessariamente fazer uma análise estatística. Porém, algumas vezes pode ser feita a análise estatística de comparação entre os grupos logo na tabela 1, é o que chamamos da análise univariada dos dados, em que é feita a comparação entre um grupo e outro, como neste exemplo. Depois que você apresenta os dados, o próximo passo é fazer as análises de correlação das variáveis. O primeiro passo é saber se a amostra que você estudou tem uma distribuição paramétrica, ou seja, que segue uma distribuição normal, ou uma distribuição não paramétrica ou assimétrica. Existem testes de normalidade que você aplica na sua amostra. Há outros vídeos que mostram como são feitos os testes de normalidade. E depois que você aplicou os testes de normalidade, você faz a correlação entre as variáveis. Eu vou mostrar aqui os principais tipos de análises que são feitos. Uma das maneiras mais comuns de fazer a relação entre as variáveis é a comparação entre as médias. Quando se faz estudos entre os grupos, comparação entre as médias, podem ser analisados dois grupos ou mais de dois grupos. Quando se estudam dois grupos, o mesmo participante da pesquisa, o mesmo sujeito, pode ser medido antes e depois de uma intervenção. É o que a gente chama de amostras pareadas. Ou cada participante, cada sujeito da pesquisa é medido somente uma vez. Isso pode ser num estudo transversal, em que você vai coletar as amostras num determinado período de tempo, ou mesmo num estudo prospectivo, longitudinal, em que é feita as análises de uma variável somente uma vez e depois os pacientes são seguidos durante o tempo para ver como vai ser a evolução dessas variáveis analisadas. Em testes pareados, quando a amostra é paramétrica, o teste utilizado é o teste T pareado. E quando a amostra é assimétrica, não paramétrica, o teste estatístico utilizado para comparação entre os grupos é o teste de Wilcoxon. A situação mais comum é essa, quando cada participante da pesquisa é medido somente uma vez. Numa amostra paramétrica, o teste utilizado é o teste T de Student. E numa amostra não paramétrica, o teste utilizado é o teste de Mann-Whitney. Não há necessidade de saber como é feito o cálculo desses testes, porque os programas estatísticos fornecem este cálculo. No entanto, é importante conhecer os testes e saber aonde eles se aplicam. Quando são estudados mais de dois grupos, numa amostra paramétrica, o teste utilizado é a análise de variância, a ANOVA, e em amostras não paramétricas, o teste utilizado é o Kruskal-Wallis. Outras relações comuns são as relações
entre as variáveis. Vejam só, quando a gente estuda relações entre variáveis, podem ser feitas análises de correlação entre as variáveis, podem ser correlações diretas, por exemplo, se uma variável aumenta, a outra aumenta também, ou correlações inversas, se uma variável aumenta, a outra reduz. Regressões lineares podem ser feitas, ou seja, regressões são feitas para predizer eventos a partir do estudo de algumas variáveis, se podemos predizer uma outra variável dependente, uma variável resposta, e existem as correlações não lineares. Nos testes de correlação, quando a amostra é normal, é feita a correlação de Pearson. E quando a amostra não segue a distribuição normal ou é assimétrica, não paramétrica, é feita a correlação de Spearman. Nas análises de regressão, quando a variável resposta é contínua, é feita a regressão pelos mínimos quadrados, e quando a resposta é categórica ou binária, isso é muito comum na área de saúde, quando a variável dependente ou a variável resposta é uma variável binária, ocorreu morte ou não ocorreu, ocorreu tal evento ou não, a regressão que se faz é a regressão logística. Em relação às correlações não lineares, por exemplo, avaliações de dose e resposta para medicamentos, existem inúmeros modelos não lineares que não vou entrar neste assunto neste vídeo. Outras relações comuns são as relações entre variáveis qualitativas. Para estudar variáveis qualitativas, o que normalmente é feito são tabelas 2x2 e o teste de Q². Quando todas as células têm mais do que 5, o que é feito é o teste de Q², mas quando são amostras pequenas, com células com contagem menor que 5, é feita uma adaptação do Q², que é o teste exato de Fisher. O teste de Q² também pode ser usado naquelas tabelas com mais de uma coluna. Outra relação comum são as análises de sobrevida ou as análises de evento-desfecho. A relação aqui estudada não é somente a relação de sobrevida, é chamada análise de evento até que ocorra um desfecho. Há um componente temporal a ser incluído nessa análise. Nessa situação são feitas curvas de Kaplan-Meier, como nestes exemplos. Quando se faz a comparação entre os grupos, o teste utilizado é um teste não paramétrico, que é o teste de log-rank. E a medida de risco normalmente usada nas análises de evento-desfecho é a hazard ratio, ou razão de riscos. Outras análises comuns são as análises de sensibilidade e especificidade de exames diagnósticos ou de testes, e nessas situações as curvas ROC são muito utilizadas. As curvas ROC são curvas de sensibilidade por falsos positivos, e o interessante da curva ROC é mostrar aquele ponto de maior sensibilidade de um teste e com menos falso positivo. Este é um exemplo, olha só, uma curva ROC do índice tornozelo-braço, em que se pode identificar o ponto de maior sensibilidade com menor quantidade de falsos positivos. Normalmente este é o ponto em que ocorre a inflexão da curva. Portanto, nesse vídeo, procurei mostrar como iniciar a análise dos dados, e você deve sempre iniciar pela estatística descritiva, depois fazer os testes de hipótese direcionados pelos seus objetivos e as análises entre as variáveis. Este foi mais um vídeo da Academia da Pesquisa. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe suas dúvidas nos comentários que eu respondo.